hospital, né? E os custos hospitalares têm sido combatidos, né, vamos dizer assim, de uma maneira muito agressiva. E os custos dos hospitais têm se tornado muito caros e as operadoras de saúde têm tentado, ao longo do tempo, fazer com que haja mudanças no pagamento de procedimentos. Então, nós médicos que estamos na base da cadeia, precisamos de começar a entender como nós vamos ser geridos daqui para frente. Por isso, o Centro de Oncologia tem a honra de trazer o Dr. Eduardo Regonha, que é um especialista na área. Ele, sobre o currículo dele, tem aí no papel, mas eu vou dizer só que ele é diretor em ciências pela Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e nessa área, trabalha nessa área de custos, e é uma honra muito grande para nós aqui do Centro de Oncologia recebê-lo. Eu gostaria só de passar a palavra para o Antônio para fazer a apresentação dele. O Antônio é nosso supervisor, diretor, anda na gente. Obrigado, doutor Medina. Bom, primeiramente, só para dizer para vocês, isso aqui faz parte de um calendário nosso aqui de eventos, né? E aí, seguindo todos os protocolos aí de segurança da OMS, a gente está fazendo esses eventos com grupos bem VIPs, vamos dizer assim, bem seletos, né? Com um número bem reduzido, obedecendo todas as normas mundiais, né? Então, nós temos aqui hoje um tema bem importante, como o Dr. Medina falou, né? Acho que custo, né? É um tema que a gente não pode relaxar nunca, mesmo quando você está com uma saúde financeira muito boa, ou algum problema também de saúde financeira, né? Então, temos que ter esse cuidado. Acho que custo a gente tem que trabalhar diariamente e a gente tem que ser muito criativo, né? Temos que ser muito criativo com a questão da gestão de custos, a questão hoje do que o Eduardo está trazendo para nós aí, que é a importância de gestão de custos frente aos novos modelos de remuneração, né? E as oportunidades ameaçadas provocadas pela pandemia. Hoje a pandemia realmente é um assunto que estamos aí todos aí, desde do lado dos prestadores de serviços, como também com as operadoras de saúde, né? Então a gente tem um desafio grande, né? Temos que realmente fazer um trabalho bem interessante quanto a esse tema. E hoje o Edu aqui vai nos honrar com essa palestra. E aí no finalzinho a gente faz aí um jogo aí de perguntas, né? Então se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir anotando nessa folhinha, e aí a gente passa o microfone para vocês estarem fazendo a pergunta, tá ok? Obrigado. Eu gostaria de avisar que nós estamos ao vivo, né? Transmitindo pelo YouTube, e depois vai ficar gravado no site do Centro de Oncologia. Maravilha, muito obrigado. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo Centro de Oncologia, Dr. Medina, Antônio, pelo convite. Obrigado pela presença de vocês, né? Em questão de evento, posso dizer que é o primeiro que eu estou fazendo durante a pandemia, vamos dizer, né? Já tive reuniões em hospitais, mas efetivamente um evento aberto assim é a primeira vez depois da pandemia. Muito bem, como foi colocado, vamos falar um pouquinho de custos e também a respeito de novos modelos de remuneração e um pouquinho sobre, como o Antônio colocou, as ameaças aí e oportunidades que tivemos aí com o advento da pandemia. Na verdade, assim, oportunidades, eu diria que eu destaco aqui que a maior que apareceu com a pandemia foi a telemedicina, né? Eu acho que a telemedicina foi algo que a pandemia acabou forçando para que isso acontecesse, e hoje eu diria que é um caminho sem volta, né? Então nós temos aí uma inclusão de um novo tipo, né, que já se discutia muito, mas até mesmo o CFM ele não permitiu na época que começaram a discutir isso e estavam ainda avaliando, e a pandemia acabou trazendo isso de uma forma bem forte. Lógico que não serve
para todas as especialidades, mas muitas delas estão se utilizando desse recurso. E as operadoras, obviamente, estão se aproveitando disso porque é um custo menor, né, acaba reduzindo os custos. Mas eu vou mostrar algumas observações para vocês. Primeiro, falando rapidamente da XHL, é uma empresa de consultoria que está com praticamente 10 anos, né? Estamos com 9 anos, começamos em 2011, mas eu estou na área de saúde desde 1992, trabalhei em hospital, depois trabalhei numa consultoria, em 2011 que constituí a minha própria consultoria, que é a XHL. Tá? Nosso foco de trabalho, como é a minha especialização, né? Como o Dr. Medina colocou, eu tenho um doutorado em custos, né? E acabei me dedicando bastante a isso. Então, hoje, o nosso trabalho principal, gestão de custos em saúde, seja em hospitais, clínicas, serviços diagnósticos, operadoras, qualquer tipo de serviço na saúde. Hoje, fazendo bastante também o trabalho de custos de DRG, né? A gente começou algumas instituições já com o DRG codificado, começamos a discutir um pouquinho sobre isso. Gestão orçamentária, gestão financeira, projetos de viabilidade e colocando tudo isso, muitas vezes, a terceirização da controladoria. Algumas instituições que passam para nós o controle, né, dos números e das informações. Clientes espalhados aí pelo Brasil inteiro, né, alguns até da área, o IBCC, que é o nosso cliente de oncologia que nós temos, dentre outros aí, de clínicas, hospitais, Unimedes, que a gente desenvolve algum trabalho. Muito bom. Quando a gente passa a falar, né, sobre o cenário atual, destacando aí a Covid-19, o que eu resolvi trazer para vocês? Trazer alguns indicadores, né? Isso bem focado que seja em hospitais privados. Então, é uma amostra não tão grande, mas é uma amostra de 10 hospitais, de São Paulo, Rio e Santa Catarina. Nós pegamos os hospitais desses 3 estados. Hospitais privados, 99% de pacientes de convênio particular. Hospital geral. E o que aconteceu um pouco com esses hospitais, comparando 2019 com 2020? O azul, 2019, o laranjinha aqui, 2020. Então, a taxa de ocupação vinha, né, 64, 65, 65, 66, 67. Essa era a média. E aqui em abril caímos para 41%, 44%. Né? Isso acho que meio de forma generalizada. Eu tenho esses números que são números efetivos, tá? Mas se a gente escuta o pessoal falar, é de forma generalizada isso. O atendimento do PA, então, foi mais drástico ainda a queda. Né? Nós tivemos, começando março com menos 29%, abril menos 70%, maio subiu um pouquinho, menos 68%. Então, o pronto atendimento foi o que mais sentiu, assim, vamos dizer, a redução aí do atendimento. E, de quebra, veio o procedimento cirúrgico, que também março, menos 23%, menos 70%, e aqui subiu um pouquinho, maio, menos 54%. E o cirúrgico é que eu destaco um pouco mais, porque hospitais privados, principalmente, a grande fonte de receita, ela se concentra muitas vezes em centro cirúrgico. Né? Centro cirúrgico é um setor assim, responsável por uma grande fatia de receita dentro do hospital. E isso acabou, né, tendo impacto direto, vamos dizer, dentro da instituição. São alguns indicadores, ultrassom, né, exame de ultrassom dentro do hospital, também uma redução drástica aqui, menos 29, menos 76, menos 57. Exames de imagem em geral, aqui somando ultrassom, tomografia, ressonância, menos 67, menos 56. Tá? Então, e o que deu de impacto isso no faturamento? Né? Faturamento total, nós tivemos uma queda em abril de 40%, 40,9% aqui 14%, aqui menos 29% a queda do faturamento. E do centro cirúrgico, como eu destaquei lá, menos 15%, menos 74% e menos 44%. Né? São
os efeitos aí que de imediato a gente percebeu em relação ao processo de pandemia. Hoje mesmo pela manhã, o Gabardo estava falando no Bom Dia São Paulo lá, que o protocolo de São Paulo mudou um pouquinho, que eles estavam exigindo para mudar de faixa. Eu não vou precisar o percentual, mas acho que está exigindo ali menos de 60% de ocupação da UTI, e eles reveram isso, né, até o comentário dele falou, porque a gente não tem só Covid, tem outros procedimentos, aí ele citou procedimentos oncológicos, neurológicos e tal, que precisa de UTI, então eles estariam aumentando o percentual de ocupação para liberar algumas cidades num nível de ocupação, vamos dizer, ele não falou, isso não falou se vai ser 70, 75, enfim, não mencionou isso, mas já dizendo que isso vai ter uma flexibilização, que eu acho totalmente coerente. Muitas vezes não se está vendo esse pessoal dentro do hospital, até por um pouco de receio e até porque mesmo a ANS, a OMS, acabou sugerindo que os pacientes não fossem no hospital, né? E isso acabou dando essa consequência toda. E agora que o pessoal está voltando, procedimentos que vocês como médicos sabem muito mais do que eu, que não poderia ter parado, né? Enfim, essas eu diria que são um pouco, eu destaco aí as consequências que nós tivemos com a Covid, né? O lado interessante são as alterações, né? Muitos, como eu disse, a telemedicina, o trabalho à distância, né? Muitas instituições e grandes instituições eu já vi falar que vão adotar o trabalho à distância, né? O home office de forma generalizada, não vai retomar, entregando escritórios, né? Então eu já vi bastante reportagens no qual muitos prédios em São Paulo estão entregando os seus escritórios, né? Indo muitas vezes para coworking ou algo do tipo, mas são as consequências que nós tivemos aí e que, pelo jeito, elas não vão retornar, elas vão manter. Lógico que muitos vão retornar, mas alguns resolveram que estariam mantendo tudo isso. Então, eu diria que é um fato novo a Covid, a gente tem que aprender muito ainda, né? Estamos sabendo muito pouco. E, vamos dizer, é o que eu percebi dentro dos meus clientes, como eu falei, esses fatos que eu mostrei para vocês são fatos efetivos, né? E foi o que eu procurei trazer aqui, que a gente teve aí uma redução de atendimento e consequente redução no faturamento. É lógico que os hospitais, eles começaram a sentir um pouco mais isso a partir assim, de maio, junho. Por quê? Porque vocês sabem muito bem que a gente recebe, né, com 60 dias aproximadamente. Então, quando chegou março, em dinheiro não fez grande alteração. Abril também não fez grande alteração. Em maio já começou a se receber um pouco menos, né? Foi quando houve as medidas ali que muitos tomaram. Alguns tiveram que fazer demissões, outros não. Eu conheço um cliente que demitiu pelo menos 60 funcionários, né? Enfim, e vai por aí afora. Então, são consequências, infelizmente, ruins, logicamente, e não se sabe quanto tempo vai demorar para recuperar tudo isso. Uns dizem que é uma curva de recuperação em V, que eu não acredito, até porque vai ter uma recuperação gradual, então não vai bater lá no embaixo e subir com tudo. Não creio nisso. Outros chamam de uma curva em U, né, que já é mais branda, que tem mais tendência de ser em U, né, até como eu falei, pela própria retomada gradual, não vai subir de uma vez, vai subir gradativamente. E alguns até, não sei se inventaram isso recentemente, e outros falam da curva Nike, né, que faz aquela subidinha da Nike, assim, né, que eu até acho que é a maior tendência ali, que vai ser uma subida um pouquinho menor de uma subida em U, né, vai ser talvez essa curva Nike aí aqui venha a acontecer, né, pelo menos
no meu ponto de vista, até porque a gente está começando, está atendendo o comércio 4 horas, depois vai liberar na linha na fase verde um pouco mais, depois na fase azul. Ou seja, não dá para subir de uma vez, né? Vai ser uma coisa realmente gradual. Os hospitais, eu estava falando com o Antônio aqui, eles talvez, em algumas circunstâncias, dependendo do hospital, dependendo do tipo de atendimento, eles acabam se esquivando um pouco disso, né? Eu tenho um cliente, eticamente não citar nomes, mas que teve essa queda que eu mostrei. Mas agora em julho ele está com 80% de ocupação já, né? Então teve uma recuperação assim, meio que de imediata, tá? 80% de ocupação, começou até algumas internações, olha, não tem vaga agora, tal, estava até recusando poucos, acho que 2 ou 3 pacientes até agora ele recusou, mas uma ocupação muito boa, tá? Então, eu diria assim, não dá para falar para vocês, porque nós entramos em julho praticamente agora, não dá para falar para vocês como é que está isso, mas em breve eu vou ter esses números também, como é que foram essas recuperações aí, tá bom? Muito bem, quando se fala em remuneração, né? O cenário mudou, crise, pandemia, desemprego, perda de beneficiários. Um dos grandes problemas que vinha desde antes da pandemia e continua, né, pelo que eu saiba, não mudou, alto custos e reajuste acima da inflação, né? Teve isso aqui acho que do ano de 2017, 19% de aumento nos planos de saúde e 4% de inflação. Se discute muito hoje em dia também médico de família, atenção primária, né? E os novos formatos de remuneração. E aí se discute migração, diária global, semiglobal, procedimento gerenciado, DRG, VBHC, o pagamento por performance. Agora, uma coisa é consenso, né? Todos dizem que é consenso. Isso é a última frase aqui. Para todos os modelos, a gestão de custos é fundamental. Fundamental por quê, né, gente? Como é que eu vou negociar que seja uma migração, que seja um DRG, sem conhecer quanto custa o meu serviço, né? Quando a gente fala em migração, não sei se todo mundo está ciente disso, o que está se discutindo aqui? É de se melhorar a margem, né, de rentabilidade de diárias e taxa de sala cirúrgica e reduzir a margem hoje dos materiais e medicamentos. Então, isso vem acontecendo e vem sendo discutido. Até mesmo porque, em 2018, foi a última resolução da CEMED, que falava, olha, não pode ter lucro no MatMed e tal. Então, houve um movimento forte em relação a isso. E muitas instituições estão trabalhando nesse sentido, de melhorar a diária e reduzir a margem de medicamentos e materiais. Diária global ou semiglobal, deu uma encavalada ali, mas diária global e semiglobal seria a ideia exatamente de embutir o material e medicamento dentro dos serviços, ou seja, de diárias e taxas, com algumas exceções, algum medicamento de alto custo, órtese e prótese, mas o medicamento em geral, né, o de uso quase frequente, estaria embutido na diária e só cobraria a diária e o MatMed não entraria mais na conta. Isso também, gente. Tudo que eu estou falando para vocês, não vamos dizer de forma generalizada, mas tenho até exemplos para dar, né? Posso dizer aqui, onde é que tem diária global? Diária global, no Espírito Santo, por exemplo, a Unimed de lá só paga através de diária global, tá? No Rio de Janeiro, começou também o trabalho nesse sentido, onde aí não é... no Espírito Santo são todos os hospitais que são credenciados da Unimed. No Rio de Janeiro, só os hospitais próprios que fizeram essa negociação, para depois que eles fizerem a experiência com o hospital próprio, começar a fazer com os credenciados também, tá? Procedimento gerenciado e pacote, hoje até não se fala muito nisso, se migrou mais para a ideia do bundle, né? E o que é o bundle, né? Depois até vou falar um pouquinho mais, mas o que é o bundle? Na verdade é o nome americanizado do pacote, mas a gente mudou um pouquinho, né? Colocando
O bundle, ele pega o ciclo do tratamento, tá? E não só o episódio cirúrgico, né? Ele considera o ciclo do tratamento. E também na ideia do bundle, a instituição assume todo o cuidado do paciente. Né? Eu até estou fazendo um trabalho junto a uma instituição que a gente trabalha com eles lá, de fazer, pegando até a casa aqui, um bundle de mastectomia. Né? Então, o que acontece hoje lá? A partir do momento que o paciente, né, se detecta que ele precisa fazer uma cirurgia de mama, tá? A operadora conversa com o hospital e assume esse paciente. Né? O hospital assume esse paciente. Assume em que sentido? Sendo bem, vamos dizer assim, resumindo bem, desde os procedimentos pré-cirúrgicos, consultas, exames, o procedimento cirúrgico em si, e depois o pós-cirúrgico. Né? O bundle, eles combinam, pelo menos eu já vi assim, 3 modalidades. Olha, eu cuido do paciente durante 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Esse trabalho que a gente está fazendo nesse hospital, a ideia é ficar 1 ano monitorando esse paciente. E tudo o que acontecer com ele, o hospital assume. Né? Então, ele cobrou lá, chutar qualquer número, tá, gente? 50 mil. Olha, 50 mil eu vou fazer uma mastectomia, tudo. Ah, precisa refazer, deu algum problema. Está incluído nos 50 mil. Tá? O hospital assume a responsabilidade, né, do ciclo do cuidado, do ciclo do atendimento do paciente, que é a história do bundle aí. O DRG, né, não sei se todo mundo conhece, Diagnóstico Relative Group, ou grupo de diagnóstico relacionados, que ele junta pacientes que têm a mesma comorbidade. Né? Então, se eu tenho um procedimento de colecistectomia para ser feito, ele vai juntar, olha, os pacientes normais que vai fazer a colecistectomia fica nesse grupinho, aí tem pacientes diabéticos, fica em outro grupinho, e os pacientes que têm diabetes, hipertensão e são idosos ficam em outro grupo. Ou seja, junta-se pacientes que podem ter, vamos dizer assim, níveis de complexidade diferentes mediante aquele tratamento. Tá? Então, o DRG faz um pouco disso. Tá? O VBHC, na verdade, ele envolve tudo isso, né? Não tem uma metodologia VBHC. O que é o VBHC? Né? Isso que diz aí, saúde baseada em valor. Né? Mas quando se fala em valor, não é valor monetário, não é valor que a gente vai pagar, e sim o valor que eles colocam aqui do atendimento do paciente, né? Do desfecho clínico, de não ter reinternação, da cirurgia ser feita adequadamente, com materiais, medicamentos, tudo adequado. Enfim, para dar um cuidado ao paciente o melhor possível. Né? Isso se discute imensamente, principalmente no grupo da ANAP hoje, se fala muito em VBHC, né? Que é a ideia do atendimento do paciente em si. Depois a gente vai voltar também a fazer alguns comentários. E o P4P aqui, que é o pagamento por performance. Né? O médico teria algum tipo de bônus mediante ao seu desempenho. O médico, né, o que se discute bastante, principalmente atrelado no DRG hoje em dia, o médico está dando alta no período adequado. Né? Então, isso em quase todos os hospitais acontece esse comentário. Poxa, o paciente podia ir embora às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, o médico não veio aqui dar alta, tal. Então, o médico, seguindo todos os indicadores necessários de qualidade, ele seria bonificado ali por algum tipo de negociação que, vamos dizer, avalia a performance do médico. Tá bom? Aqui, mais para dizer o que eu disse antes, essa linha cinza é a inflação normal, essa linha verde é a inflação em saúde. Esse outro gráfico, ele mostra quanto representa o plano de saúde para as empresas em relação ao custo total do profissional.
Então, 2004 era 7,6%, 2019 14%, e se manter-se essa forma que nós temos hoje de custo da saúde cada vez maior, se estima que 2024 pule para 17% e 2034 26% do custo de um profissional refere-se a plano de saúde, né? E por que eu coloco isso? Ora, porque muitas vezes a empresa não vai conseguir mais pagar plano de saúde para o funcionário mediante a um custo tão alto, né? Então se discute bastante também a respeito disso, de que o plano de saúde é um custo muito alto em relação ao profissional, né, que tem lá seu direito ao seu plano, mas como é que ficaria isso? Muito bem. Reflexões, o que vem acontecendo? Então, eu já disse aqui, vou mais pegar uma recapitulação. Migração gradual das margens, implantação da diária semiglobal e, concomitantemente ou não, a implantação do DRG. Depois, avanços para os modelos de performance ou bundles, como eu disse, a ideia de ter o cuidado clínico, né, o desfecho clínico e todo o ciclo de cuidado avaliado através do bundle. Captação, né, captação seria um pagamento per capita, né, do tipo uma operadora chegaria aqui no centro oncológico e fala, olha, cuida da quimioterapia dos meus beneficiários aqui e eu te pago, sei lá, deixa eu chutar qualquer número também, R$5 por beneficiário. E aí cuidaria de todo o processo, tá? Todo mês estaria recebendo. Ah, tem 100 mil beneficiários? Bom, então todo mês vai receber 500 mil, né? É um pagamento por captação, por vida, né? Orçamento global ajustado é uma metodologia que também está sendo utilizada muito pela Amil. Inclusive, eles fizeram essa negociação com o próprio sírio-libanês, né? No qual a Amil entrega para o sírio um valor, né? Também, só para título de exemplo, entrega para o sírio, olha, está aqui 10 milhões todo mês. E o sírio cuida de todos os beneficiários que forem lá através da Amil, do plano que tem direito ao sírio, e quase que não faz conta hospitalar, não faz nada, é aquele orçamento ajustado. E todo ano se ajusta esse orçamento. Tá? Então, estou resumindo mais ou menos como é que funciona isso, mas são negociações que já aconteceram até. E dentre outros, é quase um consenso que acontecerá um sistema híbrido. Tá? Em alguns casos, o fee-for-service, nos modelos semelhantes aos atuais, ainda será utilizado. Então, não é que o fee-for-service vai acabar, gente, ele vai continuar, mas muitas alterações estão se discutindo. E aí, até voltando a falar um pouquinho de Covid, né, da pandemia, o que os formadores de opinião dizem, não sou eu, é que, atrelado ao processo de pandemia, a tendência dessas alterações elas se tornaram mais fortes, até pela necessidade de tentativa de redução de custos em saúde. Eu digo tentativa porque não é uma garantia que vai reduzir, né? Porque não existe alguma coisa amplamente implantada ainda, exceto alguns casos específicos. Tá? Então, se diz que a pandemia vai trazer todo esse processo de forma mais atuante, vamos dizer. Tá? Aqui um gráfico do Dr. André Osmo, lá do Sírio, que ele coloca aqui o fee-for-service, e aí as coisas vão se alterando, procedimentos gerenciados, transposição de margens, diárias globais, orçamento ajustado, o bundle, né, o pagamento por captação e o pagamento por performance via BHC, chegando nesse patamar. Né? Então, ele coloca aí como processo evolutivo em complexidade e compartilhamento de riscos entre o prestador e o comprador de serviço, né? Que veria numa linha nesse tipo. Então, primeiro, transposição de margem, chegar a uma diária compactada, para depois, lá que eu tiver a coisa bem formatada, avançar para uma ideia de bundle ou coisa do tipo. E tudo isso atrelado aqui no saúde baseada em valor. Tendências e reflexões, né? Um modelo híbrido, o que se discute, como eu falei, a ANAP fortemente nisso, é o foco no paciente, na produtividade, no desfecho clínico, né? Então, inclusive,
A ANAP utiliza alguns preceitos de uma empresa, um instituto, que é o Aishon, que faz muitas análises de desfecho clínico e tal. Então, eles vêm muito focados nisso. A necessidade de informações de qualidade, né? Não dá para a gente fazer qualquer alteração se eu não tiver confiança na informação. Gestão de custo é uma prioridade para qualquer modelo. E também envolvimento do médico. Gestão do corpo clínico é fundamental, né? Porque todo esse processo vai envolver fortemente o médico, né? Fortemente o médico. E por que a gestão de custos, gente? Já indo nos finalmente ali. Segundo reportagem aqui, o Alceu, que foi dirigente lá do Hospital Mãe de Deus, hoje ele é vice-presidente da MV, ele disse: é preciso perceber que precisamos de um modelo assistencial onde o ponto central esteja focado no cuidado do paciente e ter apuração de custo e margem de contribuição por procedimento será definitivo, né? Então ele coloca que tem que ter alguma informação de custo, senão não dá para evoluir para nada disso. Necessário também envolver e motivar médicos nesse novo modelo. Aqui um outro profissional, o Wilson Folador, que é um colega, fala do VBHC, e ele até diz aqui, ele cita que tem uma reduzida disponibilidade de informações de custo para poder implantar saúde baseada em valor, precisa melhorar isso, né? Fabrício Compolina, aqui da Abimed, também, custos que devem ser adequados para tudo isso, né? Então são algumas citações aí de alguns profissionais e formadores de opinião da área que remetem que custo é fundamental para que a gente avance com um novo modelo. Falando do DRG, né, DRG, dados codificados, os grupos sendo apurados regularmente, mas quanto custa, né? Então tem muita gente, muitas instituições, não gente, que colocaram o DRG. Mas tá legal, mas quanto custa? Não, o custo a gente não viu ainda, né? Então tem um caminho pela frente, né? Ou seja, vamos colocar DRG? Sim, legal, mas agora vamos fazer todo o processo para apurar o custo do DRG. Quais os custos dos níveis de severidade? Que a severidade é aquilo que eu disse aqui, de um paciente de colestectomia com comorbidade, que tem hipertensão, diabetes e tal. Então, qual é o custo do paciente simples, daquele que tem diabetes, daquele que tem hipertensão? Como é que fica isso? O desempenho da equipe médico no uso dos insumos, qual o impacto nos custos? Média de permanência, referências do DRG, qual o custo da diária para calcular o desperdício ou o custo evitado, né? Qual o preço caso uma negociação por DRG? Então é fundamental, né? Se eu tenho DRG, tenho... mas e custo? Não coloquei ainda. Então não dá para negociar, gente. É fundamental. E aí, falando um pouquinho de custos. Eu não era objetivo, nem dá tempo, nada, não vou ensinar aqui a fazer custos. Vamos fazer algumas observações e mostrar alguns resultados para vocês, né? Então, custo é a ideia, uma padronização, uma organização de dados, né? Organizar o processo de apuração de custos, uma comparação com outras unidades, sempre que possível, e ação, estimular ações de redução de custos e avaliação de desempenho, né? Então, custo ajuda a avaliar e muitas vezes a reduzir custos e até avaliar desempenho das unidades. Algumas observações, como controlar custos e gerenciar custos sem conhecê-los, como negociar, precificar sem conhecer custos, quais os serviços de maior margem, qual aquele que dá mais interessante para a instituição, qual o custo dos serviços, diárias, taxas, cirurgias, e por fim eu coloco ali que custos são as bases para simulação, tomada de decisão, e eu defendo até que para fazer um bom orçamento eu preciso de custos, né? Primeiro implantar custo para depois fazer um bom orçamento na unidade. Benefícios é base para a formação de preço de venda, apuração do ponto de equilíbrio, conhecer a margem de contribuição, vou falar um pouquinho nisso, demonstração de resultados gerencial, né? E aí eu consigo fazer por especialidade, por procedimento, por DRG, por severidade e até por médico, tá? E aí, né, fechando um pouquinho esse ciclo, até um comentário aqui do Porter, né, que ele que fala muito aí sobre saúde baseada em valor,
ele coloca que medir e controlar custos e resultados para cada paciente. Tem que ter isso para ter uma saúde baseada em valor. Portanto, no novo modelo, o valor é definido como resultado para o paciente, envolvendo a qualidade do serviço, sua experiência, dividido pelo custo envolvido no tratamento, né? Então, o Porter defende muito o VBHC, mas ele também coloca que tem que ter uma informação de custos, tá? Como implantar? O caminho mais simples, objetivo e de menor custo, aproveitar o que tem no mercado, né? O Porter, só para fazer um comentário, o Porter defende que para fazer o VBHC tem que ter uma metodologia de custo chamada TD-ABC. É o custo baseado em atividade, considerando o tempo de cada atividade. E aí eu assisti palestras e vi a respeito, até tem o André Médici, que é um colega até, ele mora hoje nos Estados Unidos, mas fala muito sobre isso. Aí eu até falei, doutor André, me fala qual hospital aqui nos Estados Unidos que tem essa metodologia que o Porter defende, aí o TD-ABC, para eu dar uma olhada e começar a estudar um pouquinho isso, né? Aí o doutor André olhou para mim, não, Eduardo, eu não conheço nenhum hospital nos Estados Unidos que tem essa metodologia. Eu falei, pô, doutor André, então por que o senhor fala tanto na metodologia se ninguém entende? Ele falou, não, tem que fazer. Eu falei, bom, mas por enquanto a gente tem que trabalhar com o que tem, porque se for esperar avançar para tudo isso, a gente não vai ter nunca, que se nem os Estados Unidos têm. Falei, onde tem isso afinal? Ele falou, olha, eu só vi um hospital na Suécia que tem alguma coisa nesse nível. Então, o que eu coloco? Por que eu contei tudo isso para vocês? Contei porque a gente tem que usar o que tem, né? Não adianta querer inventar a roda, vamos usar aquilo que a gente tem. Então, atualmente, existem diversos ERP que possuem módulo de custos integrados, que vai apurar todo o processo de custeio. Os sistemas atuais permitem valoração por DRG, VBHC, captação, etc.? Sim, tá? Preferencialmente, se possível, ajudar um sistema de BI ajuda mais ainda. Né? Qual a metodologia? Custeio por absorção, usar da melhor forma possível o que tem disponível. Um sistema bem estruturado e confiável. Tá? Requisitos, envolvimento do gestor, confiança na informação, qualidade na informação, isso tem que ter. Tomada de decisão é um propósito e custos é a base para simulação, negociação e tomada de decisão. Vamos aqui para alguns resultados. Né? O processo ele entra coleta de dados, processamento e relatórios. Né? Eu tenho que treinar bem as pessoas para alimentar o sistema adequadamente, né? E depois as pessoas têm que se envolver para analisar os relatórios, se aquilo está adequado e até também no processo de redução de custos, de melhoria de desempenho e tudo mais. Como eu falei, não vou entrar em detalhes, só dar um sobrevoo como é que é isso. Né? Então, estruturação dos centros de custos, produtivos, auxiliares e administrativos. Os custos podem ser diretos e indiretos, fixos e variáveis. Os critérios de distribuição de custos, os rateios, né? As fórmulas e métodos dos itens de custos e dos centros de custos. Fazendo todo esse processo, vamos chegar a algo parecido com isso, onde temos ali quanto gastou de pessoal, materiais, custos diretos, indiretos, rateios, e aí, unidade de internação, 226, uma diária, centro cirúrgico, 160 a hora. Aqui eu tenho uma nutrição que cada unidade de refeição custa R$1. Enfim, todo o processo mais ou menos assim. Aqui, um detalhe assim, ó. Então aqui eu chego numa diária, ó, uma diária 697, diária de UTI 2.204, uma hora de cirurgia 634, um exame, uma consulta de ambulatório 715. Né? Então é isso mais ou menos o processo de custeio. E o que a gente consegue com todas essas informações? A gente consegue analisar, tomar decisões, né? E avançar, por exemplo, sair da ideia de diárias, horas, exames e ir para o custo do procedimento, do paciente, do médico, DRG, operadora e por aí afora. Então, nós temos aqui um caso, um paciente que ficou na enfermaria, custo da diária de UTI, hora de cirurgia, laboratório, raio-x, material,
Quanto custou esse paciente? 7.703. Tudo isso aqui veio do sistema de custo. O que é o sistema de custo? Essa planilhinha aqui. Eu tenho que ter isso para chegar aqui. Quanto custou o atendimento do paciente. E normalmente os estoques, né, o material e medicamento, eu tenho da baixa de estoque. E aí a gente chega no custo do tratamento em si. Alguns relatórios, né, aqui um resuminho, custo com pessoal médico, materiais, quanto representa cada item, então o pessoal está aqui em 45%, custos fixos 76%, custos variáveis 24%, toda uma distribuição. Tá? Aqui eu peguei um exemplo de oncologia, já que eu estou numa casa, uma clínica de oncologia. Aqui tem um caso de custos por hora, então pessoal, honorários médicos, materiais, funcionários, materiais de consumo, quantidade de poltronas, capacidade em horas e custo da taxa horária. Né? Aqui com honorário, que vem aqui o honorário do médico, R$ 615. Isso aqui é didático, tá, gente? Isso aqui não é real, isso aqui é didático. R$ 615, a taxa hora, e sem o honorário, só o custo da estrutura, 221. Podemos avançar e ir para um protocolo. Né? Então, tem um protocolo aqui, cabeça e pescoço, tudo que se utiliza, né? Gelco, soro, polifix, aqui ranitidina, né? Enfim, tudo que eu usei com esse paciente. Aqui, 270 minutos, taxa de sala que era 221, usou 4 horas e meia. Total por sessão, total por ciclo, então cada ciclo 1.400, e total do protocolo, R$ 2.800. Né? Possível? Não é possível, isso aqui não é real esse fato, mas eu tenho os dados reais. Aí pode vir o faturamento e quanto foi o resultado desse procedimento aqui. Né? Então eu tenho até aqui o custo, trouxe o faturamento e o resultado que a gente conseguiu com esse procedimento. Aqui um outro exemplo, já é um mama, né? O que eu utilizei, os 90 minutos, os ciclos, total por ciclo, total por protocolo. Isso é muito legal na área de oncologia, porque bastante coisa já está bem protocolada já, né, doutor? Então, bem protocolada já é mais fácil até de se fazer todo esse processo. Algumas análises, né? Vamos explicar um pouquinho, rapidinho, o que é margem de contribuição, para quem não sabe. Margem de contribuição é a diferença entre a receita e o custo variável, ou seja, recebi 10 mil para fazer um procedimento e gastei de material, medicamento e honorário 3 mil. Sobrou 7. Esse 7 se chama margem de contribuição. Por que chama margem de contribuição? É quanto sobrou ou quanto contribui para pagamento dos custos fixos. Eu não envolvo custos fixos, somente a receita menos o custo variável. Para que isso, gente? Para tomar decisões rápidas. Na verdade é isso. Tá? E também porque os rateios, não vou entrar no mérito aqui, mas rateio nunca é perfeito. Então, quando você trabalha com margem de contribuição, você tem uma informação mais acurada, tá? E mais rápida. Então, aqui, fizemos uma análise nesse hospital e chegamos à conclusão. No ponto de equilíbrio, ele tem essa receita, custo, impostos, e o custo fixo dele é 65%. Horas. Se a margem de contribuição é a receita menos o custo variável, o que sobrou tem que pagar os custos fixos. Ou seja, se eu tiver menos que 65%, esse procedimento vai dar prejuízo, porque meu custo fixo é 65%. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma listinha aqui. Todos os procedimentos, receita, custo variável e margem de contribuição. Os verdes são os que passam de 65%, os azuis estão entre 30% e 65%, e os vermelhos abaixo de 30%. Né? São os procedimentos mais atrativos e menos atrativos para a instituição. Uma lista aqui. Isso até é real, só é antigo. Tá? Isso aqui é antigo. Deve ter aí mais de 5 anos, mas até uma lista verídica. Tá? Então, isso dá um visual para a instituição saber quais os procedimentos são mais ou menos interessantes. Quase que eu diria, sem envolver custo. Eu só fui lá no custo variável e vi quanto é que ele usou e montei a margem de contribuição. Tá? Posso fazer esse mesmo quadro por especialidade. Né?
Então, cada uma das especialidades, quanto foi a receita, custo e margem de contribuição de cada uma das especialidades. Mas, Eduardo, e se eu quiser, além da margem de contribuição, trazer o custo fixo para saber o resultado final? Pode? Pode. Aí eu traria a receita, vem aqui margem de contribuição, e aí eu venho também com o custo fixo. Então, quanto foi o resultado de cada procedimento? A cesariana deu 18%, o parto 14% e assim sucessivamente. Tá? Dá para saber o resultado de cada um. Lógico que tudo isso depende de sistema, depende do que eu tenho de informação, mas hoje em dia a grande maioria dos sistemas proporcionam esse tipo de dado. Outra coisa interessante é ter uma ferramenta de BI. Né? Eu não ganho nada com isso, mas é bem interessante, porque você consegue aqui, por exemplo, tem os convênios, receita, custo variável, margem de contribuição de cada um dos convênios. Né? Particular, GEAP, CACI, Unimed, SESI, tá? Ele me dá uma visão de cada um. Eu posso ter isso por paciente, quantidade, receita, custo variável e margem por paciente. Por item. Então, esse paciente aqui, 2.919, receita 4.770, eu veio e abri esse paciente. Quanto que foi de medicamento? Apartamento foi 5 diárias, teve uma taxa de sala, teve aqui uma xilocaína e assim sucessivamente, detalhando esse paciente. Aqui por médico, né? Quanto que o médico para a instituição gerou de receita, custo e margem de contribuição. Tá? Aqui um exemplo mais, eu tentei fazer de uma forma mais, vamos dizer assim, demonstrativa. Aqui eu tenho a receita, custo e margem, e os convênios ali. Então, eu quero abrir isso. Peguei o convênio lá, abri, item aí. Vou abrir a cardiologia. Aí eu pego a cardiologia, tudo que foi feito aqui na cardiologia. Vamos agora ver o marca-passo. Vimos aqui o marca-passo, abrimos paciente por paciente. E aí eu quero ver o paciente 1 lá, tudo que ele gastou. Então, é uma metodologia bem interessante para você poder fazer análise. Né? Você vai vendo todos os custos envolvidos, desde o paciente até chegar na operadora, no médico, onde você quiser analisar. E por fim, gente, agora é fim mesmo, eu prometo, alguns indicadores que eu trouxe são números efetivos, tá? Aqui, por exemplo, como eu falei, como eu vim no centro de oncologia, eu trouxe aqui de alguns clientes, sem citar quem são, mas número de sessões por profissional. Né? Isso de um serviço de quimioterapia. Então, aqui tem 32, 33, esse aqui faz 84, na média, 24 sessões por profissionais. Para que isso? Para medir a produtividade. Né? Eu posso ter um custo alto, mas por que eu tenho custo alto? Porque eu produzo pouco. Então, meu custo é alto. Ou meu custo é baixo, que eu produzo aqui até exageradamente demais. Né? Então, me dá uma referência de produtividade. Custo do medicamento por sessão, na média, 3.891. Né? Todos eles na faixa de 3, 4, só esse aqui que ficou um pouquinho abaixo, 2.000 e pouco. Custo total da estrutura por sessão. Né? Cada sessão realizada de químio, na média, R$ 1.105 o custo por sessão. E aqui, até uma patologia. Custo da patologia, pulmão por paciente, na média aqui, média e mediana, mas em 44 mil. E aqui a próstata, por volta de 4 mil a 5 mil. Entre a média é o amarelo e o laranja é a mediana, tá? Dos procedimentos realizados. Muito bem, então foi isso que eu procurei trazer. O Antônio me deu ali exatamente uns 50 minutos, não sei se eu extrapolei isso, tá? Mas falando um pouquinho da importância de custos, que é o que eu procurei demonstrar nessas informações, é bastante importante a gente, para negociar, para ir para um novo modelo, para poder ter dados, para sentar com a operadora e conseguir discutir, eu preciso ter custo, conhecer, saber o valor. Né? Um pouquinho da Covid, não tenho muita referência para falar isso, né? E sobre os modelos de remuneração, que estão pipocando aí pelo Brasil afora, em várias situações, poderia citar dezenas de situações que andam acontecendo por aí. Né? Só para ilustrar mais um pouco, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um dos diretores do Bradesco, e ele falou que o Bradesco já
mais de 40% dos pagamentos do Bradesco hoje para os prestadores de serviço não é mais fee for service, tá? Mais de 40%. Então, isso é uma coisa que está crescendo, né? Está crescendo e a gente precisa se preparar para isso. Se a gente não se preparar, podemos ser pegos de surpresa, né? De bater na nossa porta e falar, ó, vou te pagar assim agora. E você não ter referencial nenhum em mãos, isso é muito delicado. Ok? Acho que agora, conforme o Antônio falou, a gente abriria aí para um pouco de perguntas, críticas, sugestões e observações de vocês. Muito obrigado a todos, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Realmente um tema bem interessante, né? Acho que tem muitas provocações, muitos questionamentos. Acredito que a gente tem muito aí por fazer nessa área. Acho que aqui no Brasil ainda a gente tem um caminho aí longo, né, para percorrer. Como ele diz, nos Estados Unidos ainda não se tem algo ainda bem fundamentado, né? Aqui nós temos vários modelos, né? Várias metodologias da parte de modelo de remuneração. E, assim, Eduardo, para começar, para abrir até para perguntas, eu já queria te iniciar a fazer um aquecimento, né? E te perguntar assim, quais as principais dificuldades que você acha que são os desafios, né, para a implantação do modelo de remuneração, seja em hospital, seja em clínicas, né? O que você vê aí do mercado aí? Uhum. O primeiro, o que eu diria, Antônio, a maior dificuldade, tirando até os aspectos de custos e números, é a confiança, né? Eu acho que a confiabilidade entre o comprador de serviço e o prestador de serviço ainda precisa ser trabalhada. Existe uma grande fatia aí de desconfiança ainda. Porém, é inevitável. Eu diria que do jeito que as coisas estão caminhando e o que está acontecendo no mercado, é inevitável que algo venha a alterar e algo venha a acontecer. Então, eu coloco como, não estou puxando a sardinha para o meu lado, para isso que eu mostrei aqui, mas assim, um grande problema é a falta de informação, né? Onde muitas vezes se bate na porta de uma instituição, fala, olha, que nem eu falei do per capita, olha, eu quero pagar para você um valor per capita. Tá, mas qual é a probabilidade de você me mandar pacientes para cá, quantos pacientes por aí afora, né? Ou eu quero fazer uma negociação via bundle. Legal. Quanto custa o bundle? Quanto eu vou gastar para remunerar o bundle? Então, a falta de informação ainda, tirando o primeiro que eu coloquei, que é a confiança, eu colocava em segundo aí a necessidade de se evoluir em informação ainda é muito gritante. Legal. Eu vou passar a palavra, só respeitando ali, doutor, eu vou passar aqui para o doutor André, que é um dos nossos diretores aqui. Muito obrigado, Eduardo. Foi excelente. Eu fico bastante preocupado quando você diz que a questão da mudança, o que nós temos que vencer é a confiança, ou criar confiança, porque existe uma tônica no relacionamento das instituições, sejam hospitais ou clínicas, com os convênios, os pagadores, de que existe sempre alguém tentando passar a perna em alguém. Ou é de um lado ou é do outro. Não é? Eu acho assim, nós não temos tempo suficiente para tentar criar um ambiente de confiança que derrube essa prática ou essa desconfiança crônica. E isso, obviamente, vai, de alguma forma, ferir de um lado ou do outro, haja vista que se você não tem tempo para limpar essa desconfiança do cenário, vai se tomar determinadas medidas, vão se adotar determinadas estratégias de remuneração que ainda vão estar maculadas por conta dessa desconfiança que é a tônica, né? Isso é uma coisa que realmente me preocupa. A outra coisa, aqui na área de oncologia, que é a área que nos aflige aqui diretamente, em relação ao DRG e mesmo ao cuidado valor, né, cuidado de saúde, né, avaliado pela qualidade, a experiência em oncologia, eu vejo assim, quando você usa o bundle, você tem que entender o caminho do paciente dentro da instituição, desde o seu diagnóstico até o desfecho. Isso. Nós temos medidas completamente diferentes
completamente díspares em oncologia, em situações que você resolve no primeiro momento, em situações, na maioria delas, que você vai resolver décadas depois. Existe alguma experiência em bundle ou mesmo no VHBC ou DRG que a gente possa enquadrar a oncologia? Tá, vamos lá. Eu estou de pleno consenso, eu estou de acordo que, em relação à confiança, como o Antônio perguntou, eu diria que é uma necessidade. Agora, sim, que ela vai acontecer? Não. De forma imediata? Não. Talvez quando como o senhor falou, de repente vai ser implantado alguma coisa, cada um vai ver o seu lado e a confiança começar a crescer pós e não pré, vamos dizer. Eu estou de pleno acordo. Mas, né, como ele perguntou quais são as barreiras, eu diria que a barreira, uma delas é a confiança. Foi um pouco nesse sentido, mas concordo em gênero e grau. Agora, quanto a essa observação em relação à oncologia, eu não, sou sincero em dizer, não tenho a menor condição de responder, né? Eu acho que tem procedimentos que eu posso dizer assim, dá meio para ter um padrão, e pelos meus anos vivendo na área de saúde, quando você fala assim, uma colecistectomia, tranquilo, herniorrafia, parto cesárea, parto normal, artroscopia, e vai por aí afora. Tem um punhado aí que dá para fazer. Mas, oncologia, acho que tem alguma coisa que dá, mas não podemos generalizar também. Eu concordo com o senhor, e a gente já viu casos até de colegas, parentes, então, que a gente vê que ficou anos e outros resolveu rapidamente. Concordo em gênero e grau. O que tem, como falei do bundle, eles assumem por um tempo. Então, de repente, limitar aquele tempo. Olha, eu tomo conta aqui por 6 meses. Depois de 6 meses, a gente vai renegociar. Acho que vai um pouco nessa linha os próximos passos. Eu não sei, né, mas eu diria que é mais ou menos por aí. Tá? Tarde. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu queria falar sobre o conceito de inflação em saúde. Trata-se mais de uma inflação da saúde ou na saúde? Em outras palavras, é a inflação que a saúde, que o usuário percebe, o usuário final, ou que as instituições de saúde estão sentindo? Entendi. Não, aquele número que eu apresentei e que é regular e não, que fique bem claro, doutor, não é um número brasileiro, é um número mundial. Tá? Alguns países mais, outros menos, mas, olha, quase nenhum país tem a inflação igual à inflação saúde. E quando a gente fala inflação saúde, não é em relação ao consumidor, não. É em relação às negociações, até muito em relação ao pagador. Quem que é o pagador? Não é efetivamente o cidadão, porque o cidadão a ANS regula, tá? É em relação às empresas, né? Então, vamos dizer assim, teve 3 anos seguidos em que uma empresa, olha, 2017, você vai pagar 19% a mais. 2018, olha, 2018 agora vai ser 15%. 2019, esse ano vai ser 18%. As empresas falam assim, olha, não dá. Enquanto a inflação é 4, 5, então é em relação à negociação entre empresas, ou seja, o financiador efetivo, que não é a operadora que financia, né, é a própria empresa. Então, o financiador e o prestador de serviço. Esses são os 2 polos aí, tá? Não o consumidor direto. Imaginar que tem algumas especialidades que têm uma inflação maior do que essa é a média. Sim, exatamente. Claro. Sem dúvida nenhuma. Tá? Acho que em relação a essa questão da inflação da saúde também, né, Rui, eles medem por uma cesta de serviços. Quanto que essa cesta custava num período, quando ela custa no outro ano. É isso aí. Eduardo, meu nome é Henry, parabéns. Obrigado. Eu sou do Centro Médico, aqui vizinho. Uhum. Eu queria perguntar para você tem a experiência, visita vários hospitais, né? Quase todos os modelos alternativos de pagamento, ele exige um pouco mais, um pouco menos, mas a gestão do corpo clínico. Isso. Se você não tiver gestão do corpo Pontual. clínico, você não tem a menor condição de ter gestão de custo. Isso.
Então, como você está vendo, quais são as ferramentas, né, que os hospitais estão implementando aí para essa gestão do corpo clínico? Uhum. Tá. Olha, primeiro, eu vou ser meio redundante, assim. Primeiro, tem que ter gestão do corpo clínico. Por que eu digo isso? Porque tem muitos hospitais que tem o diretor clínico que não faz absolutamente nada. Sou sincero em dizer, já vi, né? O diretor clínico, tá, mas e daí? Aí ele só assina a documentação que tem que assinar e mais nada. Então, primeiro, precisa ter gestão do corpo clínico. O que é a gestão do corpo clínico? É envolver o médico, né? Eu não sou médico, não sou tão especialista para falar, tá? Eu tenho até colegas médicos que falam mais, mas é envolver o médico. Envolver em que sentido, né? Mostrar para o doutor que tem um custo, que esse custo é alto, que se ele usar um mononylon é uma coisa, se ele usar um Vicryl é outra, tá? Que se ele deixar o paciente que era para ficar 3 dias, ele deixar 5, tem um impacto grande. Então, o corpo clínico tem que ser atuante, tá? E qual ferramenta que estão utilizando, né? Muitas estão através do DRG, que o DRG mostra lá número de áreas, tal, ele vai mostrando um pouco isso, comparando um pouquinho os médicos, né? E outros avaliando a performance, né? Avaliando a performance até na linha de cuidado, né? E aí tem que ter alguma ferramenta, né? Tem ferramentas no mercado hoje que fazem isso, eu até participo de uma delas, que a gente faz em conjunto, ele mede a qualidade e o meço custo, tá? Que ferramentas que vão dizendo, esse médico, nesse caso, nesses procedimentos, teve reinternação? Não. Esse médico, ele internou o paciente no período correto, ou seja, ele vai fazer a cirurgia amanhã, internou hoje e tal. Ele deixou muito tempo internado o paciente, ele teve um custo muito alto, né, enquanto se pode usar determinado item que é mais barato, mas ele faz questão de usar o mais caro. E que fique claro, o mais caro não quer dizer que é a melhor qualidade, tá? Quer dizer que ele simplesmente quer usar aquele mais caro, mas a qualidade é exatamente a mesma. Então, são sistemas que tem que se ir digitando, alimentando o sistema para ver a performance do corpo clínico. Isso é que eu vi hoje, tá? Então, primeiro que eu coloco para você é a atuação efetiva do corpo clínico, corpo clínico não, vamos corrigir, da gestão clínica, né? Ter a gestão clínica dentro da instituição, e ter ferramentas para medir isso, né? Existe no mercado hoje algumas ferramentas para medir isso. Tá bom? Respondi? Muito bom. Ok? Se alguém depois quiser fazer perguntas, tal, tem meu e-mail ali também, até o WhatsApp também. Fiquem à vontade. A gente está aí para poder ajudar, contribuir. Eu estou, como eu disse, aí, há quase 30 anos na área de saúde. A minha especialização é nessa área de custos. Gosto disso, né? E, enfim, faço questão, se tiver alguma observação a ser feita, me passem, a gente também vai acatar essas observações. Muito obrigado a vocês todos aí pela presença. Obrigado, gente. Antônio.